programa de hoje é sobre a decisão do Supremo que alterou as regras de liberdade provisória para presos por tráfico de drogas. A partir deste julgamento, os acusados de tráfico poderão responder à acusação em liberdade. O Supremo permitiu que o processo seja analisado caso a caso. Antes desta decisão, mesmo sem condenação prévia, o acusado por tráfico de drogas era obrigado a ficar na cadeia até o final do julgamento sobre o caso. Isso porque a Lei de Drogas, editada em 2006, não permitia liberdade para esse tipo de preso. No direito brasileiro, a liberdade é a regra e a prisão a exceção. Sendo assim, o acusado deverá responder em liberdade, sempre respeitando o princípio da presunção da inocência, conforme previsto no artigo 5º da Constituição Federal. O tema da prisão é um tema que já vem ensejando reflexões desde a década de 70 do século passado no Brasil. Nós tínhamos uma persecução penal pensada em que a prisão era a regra e, excepcionalmente, alguém respondia o processo em liberdade. Daí a expressão que ainda hoje utilizada de forma anacrônica quando nos referimos à liberdade que é provisória. Liberdade não é provisória. Provisória é a prisão, mas ainda assim nós utilizamos essa expressão. O tráfico está crescendo cada dia mais, né? Isso tem que ter uma pena mais rígida, com certeza uma pena mais rígida. Você tem que pensar até em pena de morte para esse pessoal, que está muito difícil isso aí. Porque tem vários exemplos aí de pessoas que saem e essas liberdade provisória e depois eles pegam e aprontam de novo. Eles fizeram, então tem que pagar. Eles saem soltos, no mesmo dia eles tornam cometer o mesmo crime. E outro, além deles, tráfico de droga, além disso, eles ainda vão assaltar as casas, igual lá onde a gente mora mesmo. Apesar das opiniões, de acordo com a Lei Maior, a Constituição de 88, todo e qualquer acusado só será considerado culpado depois do trânsito em julgado do processo de sentença penal condenatória, ou seja, quando não houver mais possibilidades de recursos. Apesar da determinação, a Lei 11.343, de 2006, conhecida como Lei de Drogas, proibia a concessão de liberdade provisória, indulto, anistia, entre outros benefícios, para presos em flagrante por tráfico de entorpecentes. No julgamento sobre o caso no Supremo, a maioria dos ministros entendeu que a lei não poderia realizar esta proibição e que ela deve ser analisada pela Justiça caso a caso. Os ministros mantiveram, no entanto, a previsão do crime como inafiançável. O Supremo declarou a inconstitucionalidade de parte do artigo 44 da Lei de Drogas. A decisão foi durante o julgamento de um habeas corpus em favor de um homem acusado de tráfico de drogas e que estava preso desde agosto de 2009. Ele foi flagrado com 5 quilos de cocaína, além de outros entorpecentes em menor quantidade. Eu acho que só em ele vender a cocaína já está errado. Aí, porque além dele estar vendendo uma coisa que não é lícita, ele está botando mais os outros no mau caminho. Com a decisão, o réu pode ter o pedido de liberdade analisado novamente pelo juiz responsável e, nessa nova análise, ter a possibilidade de responder ao processo longe das grades. Nossa equipe foi às ruas e uma simples pergunta sobre o direito dos presos por tráfico conseguirem liberdade provisória, em grande maioria, teve uma resposta só. Um indivíduo desse tem que ficar preso, não pode ficar no meio da sociedade. Que tem que ser presa até que o processo permaneça na justiça. Vamos supor que alguém foi pego em flagrante e foi liberado, entendeu? Ele vai fazer mais e mais e mais. E você está falando no caso do traficante. O traficante corrói toda a sociedade, a família dele, o amigo dele, a mãe dele, os irmãos dele, o pai dele, todos nós. Mas, apesar das opiniões, de acordo com o direito brasileiro, não é bem assim não. Para você entender melhor esta decisão, nós convidamos 2 especialistas na área, um promotor de justiça e um advogado. Qualquer decisão sobre o tema tráfico de entorpecentes é muito polêmica. Quer dizer, o tráfico de entorpecentes ele ocasiona sérios problemas no país e em determinados locais, como o Rio de Janeiro, ele é um tema recorrente. Então, toda vez que há uma
uma decisão do Supremo, já houve outras, né? Que se refere à progressão de regime, que foi uma decisão histórica, a mais antiga. Toda vez que há decisões desse tipo, o Supremo é questionado. O Supremo é questionado como se estivesse flexibilizando, quer dizer, a punição ao tráfico. Não é isso, o Supremo está apenas garantindo a vigência de princípios constitucionais. Significa dizer que a vedação que havia na lei, ou seja, uma proibição de concessão de liberdade provisória, foi afastada pelo Supremo porque o Supremo entendeu que isso contrariava a nossa Constituição. Uma série de princípios, a individualização da pena, a dignidade da pessoa e outras questões. Essa decisão não é uma surpresa, ela na verdade consolida uma compreensão que o Supremo já vinha sinalizando ao longo dos anos, no sentido da excepcionalidade da prisão cautelar, no sentido da necessidade de fundamentação pormenorizada, idônea, concreta da decisão que impõe custódia cautelar, mesmo naqueles crimes mais graves como são os crimes hediondos e a eles equiparados, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes. Depois do intervalo, você vai ver que a decisão dividiu a Suprema Corte. Os votos contrários à concessão da liberdade provisória foram dos ministros Luiz Fux, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio. Os representantes do povo brasileiro, percebendo esse mal maior, editou regras mais rígidas no combate ao tráfico de drogas. Os detalhes deste processo, depois do intervalo, nós voltamos em instantes. O programa de hoje apresenta a decisão do Supremo de conceder liberdade provisória a presos por tráfico de drogas. Esta decisão foi durante o julgamento de um habeas corpus em favor de um homem que estava preso há quase 3 anos, mesmo sem condenação prévia, e tinha sido flagrado com uma quantidade de entorpecentes. A lei de drogas, editada em 2006, proibia a liberdade para esse tipo de caso. O julgamento começou e foi concluído em maio de 2012. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, o primeiro a se manifestar, votou contra a concessão do habeas corpus e entendeu que a lei não permite a liberdade para presos em flagrante. A Constituição Federal conferiu ao tráfico de drogas tratamento diferenciado daquele previsto para os demais delitos, determinando expressamente em seu artigo 5º, inciso 44, a proibição de concessão de fiança. Aspas, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. O relator do habeas corpus, ministro Gilmar Mendes, entendeu que a lei de drogas é incompatível com os princípios da Constituição Federal. Tem para mim que essa vedação a priorística de concessão de liberdade provisória é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência, do devido processo legal, dentre outros princípios. É que a lei de drogas, ao afastar a concessão de liberdade provisória de forma a priorística e genérica, retira do juiz competente a oportunidade de, no caso concreto, analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar e inequívoca antecipação de pena, indo de encontro a diversos dispositivos constitucionais. O relator foi seguido por 6 ministros da Corte, entre eles a ministra Rosa Weber. Eu entendo que o artigo 44 da Lei 11.343 de 2006 padece do vício da inconstitucionalidade quando lhe veda em caráter absoluto a concessão da liberdade provisória no caso do crime de drogas, de tráfico de drogas. Entendo que deva sim a questão em abstrato, né? Então, a cada caso caberá ao juiz examinar a questão à luz do artigo 312 do Código Penal. O ministro Luiz Fux abriu divergência e votou contra a concessão do habeas corpus. Para ele, ao instituir regras tão rígidas, o legislador ponderou que a criminalidade no país está diretamente ligada ao tráfico de drogas. Foi uma opção do legislador constituinte
dar um basta no tráfico de drogas através dessa estratégia de impedir, inclusive, a fiança e a liberdade provisória. A Constituição Federal estabeleceu quase que uma regra de como o legislador deveria agir nas hipóteses em que regulasse a liberdade provisória, fiança e etc. E estabeleceu que a lei não poderia conter essa disposição concedendo fiança. E a lei cumpriu fielmente a Constituição. Quem quer que se dedique, se depare com a questão inerente à criminalidade, vai verificar que é absolutamente expressiva a criminalidade que paira no país, intimamente, umbilicalmente ligada à questão das drogas, principalmente a questão da traficância. Presidente, receio que passo a passo estejamos em verdadeiro retrocesso, considerada a busca de dias melhores, presente a paz social. Paz social que é abalada sobremaneira pelo crime de tráfico de entorpecentes. Não sei o que é pior, se o tráfico de entorpecentes ou a patológica corrupção. O ministro Marco Aurélio acompanhou a divergência e votou pela constitucionalidade do artigo da Lei de Drogas. No entanto, como o acusado já estava preso há quase 3 anos, sem condenação definitiva, o ministro votou pela concessão do habeas corpus pelo excesso de prazo da prisão cautelar. O paciente está preso sem culpa formada há 2 anos, 9 meses e 4 dias. Não consta do arcabouço normativo como causa interruptiva do prazo da custódia que se diz provisória, e ela aqui já se projeta no tempo por mais de 2 anos, avizinhando-se do 3º ano, a prolação de sentença, passível de ser transmudada de condenatória em absolutória no julgamento do recurso. O ministro Dias Toffoli acompanhou o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, e durante o voto chamou atenção para um detalhe. O crime de tráfico de drogas é considerado inafiançável por lei, ou seja, nem se o acusado pagasse fiança poderia deixar a cadeia. Mas o fato do crime ser inafiançável, segundo o ministro, não impede a liberdade provisória. Isso porque o preso pode deixar a cadeia mediante o cumprimento de outras condições, como bom comportamento, por exemplo. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Com ou sem fiança, mesmo quando a lei veda a fiança. Aliás, cabe mencionar que a fiança estabelecida no artigo 322 do Código de Processo Penal, em certas hipóteses, pode ser fixada pela autoridade policial, em razão de requisitos objetivos fixados em lei. E a Constituição não vedou a liberdade provisória, no inciso 43, vedou a fiança. Se quisesse a Constituição vedar, teria ditado esse mandamento. Eu tenho a convicção de que nós estamos em face justamente do conflito de princípios e de normas, inclusive constitucionais. Se fosse o caso de se admitir, enfim, o raciocínio muito bem elaborado, como sempre, do eminente ministro Luiz Fux. Mas, neste caso, entendo que os princípios da Constituição merecem uma ponderação maior do que uma eventual regra que diga respeito à impossibilidade de se conceder fiança no caso do tráfico de entorpecentes. Apesar da discordância em relação à constitucionalidade da lei, o ministro Joaquim Barbosa foi favorável à liberdade do acusado pela falta de fundamentação na prisão. Eu me curvei ao entendimento da Corte e venho, em inúmeras decisões,
aplicando esse entendimento majoritário. Ora, se, não obstante o dispositivo constitucional, esse plenário decidiu que é inconstitucional a norma que vedava, não é, que vedava a conversão, e agora, o que tudo indica, que veda a fiança, eu não vejo a razão para persistir naquilo que é o meu entendimento, né, de que se trata de opção, sim, do legislador. Eu vou me curvar e vou acompanhar a decisão majoritária. Eu concedo a ordem também. Decretar a prisão preventiva sem nenhum motivo declarado ou reconhecido pelo juiz, seria a prisão ex lege, porque, na verdade, ela ofende a garantia do artigo 5º, inciso 61, que diz que ninguém será preso em flagrante, ou em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Ela ofende também, basicamente, o princípio da chamada presunção de inocência, porque o fundamento, a ratio legis dessa previsão está exatamente em negar a impossibilidade de aplicar a quem simplesmente responde a um processo que ainda não chegou a seu termo, uma medida gravosa à sua liberdade que, na verdade, tem o sentido de uma punição prévia, sem apuração definitiva de sua culpabilidade. Quando esta Corte, apoiando-se na presunção constitucional de inocência, afasta a possibilidade de execução provisória da condenação criminal ou impede que o Estado decrete arbitrariamente, por antecipação, a prisão cautelar de qualquer pessoa sem base empírica idônea, justificadora da imprescindibilidade, da real necessidade dessa medida constritiva do ius libertatis, nada mais faz em tais julgamentos senão dar ênfase e conferir amparo a um direito fundamental que assiste a qualquer cidadão, o direito de ser presumido inocente até que sobrevenha condenação penal irrecorrível. Ao impedir a liberdade provisória de maneira abstrata na lei, o artigo retirava do juiz a possibilidade dele analisar o caso concreto, bem como os pressupostos da necessidade de uma cautelar. Não se pode perder de vista o caráter individual dos direitos subjetivos constitucionais em matéria penal. Isso porque o indivíduo, para a Constituição, é sempre uma realidade única, né, ou insimilar, irrepetível na sua condição de microcosmo ou de um universo à parte. Por isso é que todo instituto de direito penal que se lhe aplique, pena, prisão, progressão de regime penitenciário, liberdade provisória, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, todo instituto de direito penal há de exibir o timbre da personalização. E como estamos a cuidar de prisão por crime equiparado a hediondo, claro que esse tipo de prisão também se encaixa no princípio da personalização ou da individualização rigorosa. O que vai mudar é que os juízes vão ter que analisar caso a caso, vão ter que se deter nos casos e olhar se nesse caso há um desses requisitos que eu acabei de falar ou não, se eles estão presentes. Ou seja, se aquele acusado ele oferece perigo à instrução. Não será mais necessário que o ministro leve ao colegiado aquele habeas corpus para que ele seja decidido. Tem alguns que realmente eles querem se regenerar e tal, mas outros eles voltam com mais gosto ainda de praticar, né, o mesmo ato. Então, eu acho que tinha que ter assim uma reciclagem na pessoa, né? Nós voltamos em instantes.
A regra que proíbe a concessão da liberdade provisória a presos por tráfico de drogas é inconstitucional. É esta decisão que você acompanha hoje no programa Grandes Julgamentos do STF. Ao fazer essa declaração de inconstitucionalidade, o Supremo então sinaliza no sentido de que toda e qualquer imposição abstrata, genérica, trazida pela lei, toda e qualquer imposição trazida pelo legislador ordinário de concessão de liberdade contraria nossa ordem constitucional. Em outras palavras, toda e qualquer imposição de prisão deve observar o caso concreto, uma apreciação de relevância, urgência, circunstâncias autorizadoras, os seus pressupostos, ou seja, deixando a cargo do juiz, caso a caso, a apreciação dessa necessidade. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. A droga é uma droga, vem destruindo essa juventude nossa. Não sei o que é pior, se o tráfico de entorpecentes ou a patológica corrupção. Eu detesto drogas. Drogas, para mim, todo mundo que trafica, porque não é o usuário. Agora só tem traficante porque tem usuário, né? E só tem usuário porque tem traficante. Todo Instituto de Direito Penal há de exibir o timbre da personalização. Os especialistas também alertam que o posicionamento do Supremo sobre as garantias fundamentais é antigo. A Corte já tinha adotado entendimento semelhante em outros processos, sempre com base na Carta Magna. A minha visão é um avanço, é um resgate da constitucionalidade, porque realmente a Constituição ela define como regra a liberdade. Então, o princípio da presunção de inocência, o que ele enfoca é isso, é que até ser considerado culpado por uma sentença transitada e julgada, o réu é inocente. Sendo inocente, a regra é a liberdade. Além disso, o devido processo legal garante que ninguém vai ser privado de sua liberdade sem um devido processo, quer dizer, sem um processo que siga alguns ditames procedimentais. No caso, o que se estava acontecendo é que essa vedação legal ela impedia qualquer análise concreta das situações. Basicamente, se pedia liberdade e o juiz dizia que era impossível avaliar, dada a vedação legal. Então, estava descumprindo esses dois princípios constitucionais da presunção de inocência, uma vez que estava transformando a liberdade, quer dizer que teria que ser regra em exceção, e o devido processo, uma vez que uma análise que tem de ser feita para que alguém fique preso não estava sendo realizada. Por sugestão do relator ministro Gilmar Mendes, o plenário definiu que os ministros poderão decidir individualmente os casos semelhantes que chegarem aos gabinetes. Desta forma, eles poderão aplicar este entendimento em decisões monocráticas. Não será mais necessário que o ministro leve ao colegiado aquele habeas corpus para que ele seja decidido. Agora, certo é que essa autorização, que dá ao ministro a possibilidade de decidir sozinho, solitariamente, em lugar de levar para o plenário ou mesmo para a turma que ele componha, não significa dizer que ele possa decidir contrariamente ao que decidiu o colegiado. O que se trata mais é de uma medida de celeridade. O que vai mudar é que os juízes vão ter que analisar caso a caso, vão ter que se deter nos casos e olhar se nesse caso há um desses requisitos que eu acabei de falar ou não, se eles estão presentes. Ou seja, se aquele acusado ele oferece perigo à instrução, se ele oferece perigo à ordem pública, se ele tem risco de fugir ou não. Se não houver nenhum desses requisitos, ele vai ser solto. Antigamente, o que acontecia era que qualquer pessoa acusada de tráfico era mantida presa e o juiz não analisava esses requisitos, uma vez que a lei vedava a liberdade provisória. A minha opinião é que as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. Tem que esperar a justiça, né? Tem que esperar que seja julgado o caso. Com certeza ele tem que ser preso, mas ele tem que ser julgado, porque eu vou prender uma pessoa assim do nada. Tudo bem, foi pego em flagrante e tal, mas tem que ter
uma explicação. É inconstitucional você deixar uma pessoa presa sem provar aquilo que ela cometeu, aquele ilícito que ela cometeu. Primeiro, eu sou inocente, me culpem, aí sim, cumprirei a pena. O programa Grandes Julgamentos do STF de hoje fica por aqui. Mas lembrando que você também pode participar do programa enviando a sua sugestão para o e-mail grandejulgamentos@stf.jus.br. Não perca no próximo programa mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!